A história da escravidão no Brasil. Temporada 1, Episódio 1. Antes dos navios, a África antes da escravidão. Muito antes de qualquer corrente gelada tocar a pele de um africano, muito antes do mar receber lágrimas que atravessariam gerações, existia um continente pulsando com vida própria. Vida grandiosa, complexa e vibrante. Um continente que o mundo moderno insiste em apagar, reduzir, distorcer. Mas a verdade é que a história da África antes da escravidão é tão impressionante que chega a ser desconfortável para quem sempre acreditou que ela começou na dor. Aqui, começamos pelo que foi apagado, e talvez por isso mesmo esta história seja tão poderosa. Imagine um mundo onde caravanas atravessavam desertos como se fossem mares de areia, onde reinos erguiam cidades inteiras dedicadas ao conhecimento, onde reis e rainhas governavam com riqueza que ultrapassava a imaginação europeia da época. Um mundo em que as rotas comerciais africanas não eram apenas caminhos, eram artérias por onde circulavam ouro, ideias, culturas e ambições. Tudo isso existia muito antes de qualquer navio negreiro zarpar. Mas há algo ainda mais intrigante. Ninguém ali, absolutamente ninguém, imaginava que aquele mundo vibrante estava prestes a enfrentar o maior sequestro de pessoas da história humana. E que, por trás de tudo, o continente americano, especialmente um território chamado Brasil, aguardava, silenciosamente, como o destino final de uma catástrofe que ainda não havia começado. No coração do Sahel, onde o sol escurecia o horizonte como brasas derretidas, surgiam fortalezas de conhecimento que rivalizavam com Alexandria. Tombuctu, Djenné e Gao erguiam-se como faróis do pensamento africano. Ali, manuscritos preenchiam bibliotecas inteiras, escritos à mão por estudiosos dedicados, sábios se dissecavam matemática, astronomia, filosofia e teologia com uma precisão que surpreende até hoje. O saber era tão valorizado que, em algumas regiões, livros custavam mais do que ouro, e ouro não faltava. O Império do Mali, já lendário quando os europeus ainda tropeçavam em guerras internas, era comandado por líderes de uma riqueza que até hoje circula como mito. Quando Mansa Musa atravessou o Egito distribuindo ouro, provocando inflação no processo, o mundo parou. Era impossível ignorar o brilho daquele império. Era impossível ignorar a força daquela terra. Ainda assim, séculos depois, muitos tentariam esconder suas glórias. Mais ao sul, o Reino do Congo florescia com um sistema político tão bem organizado que deixava muitos europeus, posteriormente, chocados. Cidades planejadas, estrutura de impostos, rotas comerciais próprias, agricultura sofisticada, arte avançada e um senso de comunidade profunda. As pessoas se reconheciam não apenas como aldeões, mas como parte de algo maior. Uma identidade coletiva que sustentava gerações. E no leste, o Oceano Índico testemunhava o florescimento das cidades suaílis, Kilwa, Sofala, Mombasa, cidades que respiravam comércio. Ali, africanos negociavam com árabes, persas, indianos até chineses. Marfim, ouro, tecidos, porcelanas, especiarias. Era um entrelaçamento de culturas que daria inveja a qualquer porto europeu. A costa suaíli não era apenas um centro comercial, era um mosaico cultural, onde línguas, religiões e tradições se fundiam sem perder a autenticidade. Mas não pense que este continente era um paraíso estático, que não havia conflitos, disputas, rivalidades internas. Como qualquer região do mundo, a África tinha suas tensões. Reinos lutavam por poder, grupos rivais disputavam territórios, alianças se formavam e se desfaziam conforme interesses mudavam. Em certas áreas, povos subjugavam outros, como acontecia na Europa, na Ásia, nas Américas. Isso não diminui a grandeza do continente. Apenas lembra que a humanidade, em qualquer latitude, é complexa. O problema é que essas rivalidades seriam, mais tarde, manipuladas com precisão cirúrgica por visitantes estrangeiros. Visitantes que, naquele momento, ainda pareciam inofensivos. Visitantes que muitos africanos viam como apenas mais um grupo de comerciantes. Visitantes que jamais deveriam ter sido subestimados. Os portugueses surgiram discretos, como sombras que se aproximam na madrugada. Primeiro com curiosidade, depois com interesse, e por fim com uma ambição tão profunda que mudaria o curso da história. Eles não traziam apenas espelhos e tecidos. Traziam um olhar que vasculhava tudo. Fraquezas, rotas, riquezas, hierarquias,
tensões internas. E foi assim que perceberam algo devastador. Muitos reinos africanos tinham tudo, menos a noção de que estavam sendo estudados como caça. No início, a interação era cordial. Trocas culturais, diplomacia, alianças superficiais, presentes exóticos. Mas havia algo estranho, quase imperceptível, naquele comportamento estrangeiro. Eles nunca estavam satisfeitos, nunca estavam saciados. Observavam demais, perguntavam demais, mediam distâncias, cartografavam costas, anotavam detalhes. Como alguém que está planejando algo grande. Mas aqui entra a parte mais inquietante. Enquanto os africanos cultivavam redes comerciais milenares, os portugueses estavam desenvolvendo um novo tipo de comércio, um comércio que ninguém ali poderia prever. Um comércio que transformaria seres humanos em mercadorias. A semente estava plantada, mas ainda não tinha germinado. Antes que isso acontecesse, o brilho da África atingiria seu ápice. E é justamente aqui que a história fica ainda mais fascinante. No auge da riqueza, da diversidade cultural e da complexidade política, o continente africano estava prestes a conhecer o primeiro abalo, quase imperceptível, quase ingênuo. Um primeiro passo que, visto em retrospecto, parece inevitável, mas que, na época, era só mais um momento entre tantos. Nas areias do Saara, caravanas eram avistadas voltando com notícias estranhas. Navios maiores, diferentes, com mastros altos e bandeiras desconhecidas. Índicos e árabes comentavam sobre europeus que rondavam cada vez mais as rotas marítimas. Mercadores do Maghreb relatavam negociações intensas com homens que falavam uma língua dura e metálica. E no oeste do continente, surgiam rumores ainda mais desconfortáveis, estrangeiros oferecendo armas e exigindo, em troca, algo que até então não tinha grande valor estratégico: gente. Não escravos no sentido que viriam a ser, mas prisioneiros de guerra, pessoas capturadas em conflitos locais. Nada diferente do que acontecia em outras partes do mundo. Mas a frequência desse tipo de pedido começou a aumentar. E aumentar. E aumentar. Algo estava mudando. Algo que ninguém sabia nomear, mas todos sentiam. Como uma tempestade que se forma atrás das montanhas. Você não vê, mas sente-o a ficar pesado. Só que havia mais. Muito mais. Enquanto todos esses movimentos sutis aconteciam, enquanto reinos floresciam e diplomatas trocavam presentes com visitantes desconhecidos, enquanto comerciantes celebravam lucros e sábios escreviam novos manuscritos, um navio específico foi preparado. Um navio que partiria da costa africana para cruzar o Atlântico. Não era o primeiro navio europeu a tocar a costa da África, mas seria o primeiro a escrever o início de um capítulo que se transformaria em tragédia global. A data que quase ninguém conhece, mas deveria. Porque foi nesse ano que o primeiro grupo de africanos foi levado oficialmente para o Brasil. Não como exploradores, não como diplomatas, não como comerciantes, mas como escravizados. E o mais chocante é que, naquele exato momento, ninguém, absolutamente ninguém, na África imaginava o que isso significava. Parecia apenas uma transação incomum, uma troca pontual. Nada que pudesse prever séculos de dor. Mas a verdade é uma só. Aquele navio mudaria tudo. A pergunta é, como exatamente ele zarpou? Quem permitiu? Quem lucrou? Quem foi enganado? Quem resistiu? E como um continente tão sofisticado acabou se tornando alvo de uma operação global de exploração humana? Essa resposta começa no próximo episódio. Porque enquanto a África vivia seus últimos instantes de autonomia plena, enquanto os reinos ainda brilhavam sob o sol, enquanto a música, o comércio e a vida pulsavam, um navio se afastava da costa. Leito, silencioso, carregando mais do que pessoas. Carregando o início da maior tragédia da Atlântida Negra. O primeiro navio, a chegada, 1538. E nada jamais seria igual.